Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam da sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia. Você sabe que dia é hoje? Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Hoje é dia dele, é um dia dedicado ao Senhor. Veja, foi num dia como este que Jesus saiu vitorioso do sepulcro. Ele venceu o pecado e a morte. Aleluia! Viva Jesus! Eu gostaria que você que está aqui tomasse comigo a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 3. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Está escrito assim na palavra de Deus: nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Versículo 5. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que havia no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa o agarrar-se em ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de um escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrando-se em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, palestra que devo dar agora, penso eu que ela é uma continuação daquilo que vos falei ontem na homilia do sábado, do nosso acampamento de cura e libertação. É claro, eu não vou repetir aqui toda a homilia que fiz no dia de ontem, mas gostaria de retomar alguns aspectos importantes para que nós tomássemos continuidade naquilo que estávamos falando. Você que estava aqui ontem no centro de evangelização, você se lembra bem que o padre disse que a fonte de toda a maldição para o mundo e para também a nossa vida, para aquilo que vivemos, foi aquele mesmo pecado que levou Eva no paraíso a tomar aquela fruta da árvore proibida e comê-lo. Ela foi enganada, diz a palavra de Deus, porque a serpente, de forma assim muito astuta, olhou para a mulher e disse:
é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores que existem no jardim? E a mulher disse: não, Deus não fez isso. Ele não nos proibiu de comer as frutas, mas Ele disse: da árvore que está no centro do jardim, não deveis tocar nela e nem comer. Mas quando a serpente olhou para a mulher, e ela disse assim: não, é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês serão inteligentes, bons, vocês serão sábios, conhecedores do bem e do mal, vocês serão como deuses. Aí diz a palavra de Deus que os olhos da mulher como que se abriram, e ela viu que seria bom que ela tomasse. Ela se sentiu importante, ela queria ser como Deus, ela queria ser importante, e por isso ela foi lá, tomou a fruta e comeu a fruta. Veja uma coisa que o padre não disse na homilia de ontem, que é importante nós percebermos aqui: a tentação a respeito da mulher de Eva é justamente aquele mesmo pecado que levou Lúcifer, o anjo decaído do céu, o anjo que foi precipitado no inferno. Foi o mesmo pecado que cometeu Lúcifer no princípio. Porque se você percebe bem, o chifronildo, o inimigo de Deus, como dizia o padre Léo, o encardido, ele não tem corpo como nós. Ele é um ser puro espírito, ele é um ser espiritual, uma pessoa espiritual, e como tal, o pecado dele não se parecia em nada com o nosso, quando, por exemplo, caímos no pecado contra a sexualidade. Uma vez que o demônio não tem carne, como que ele vai transar com alguém? Não tinha essa possibilidade. O pecado dele tampouco é gula. Uma vez que ele não tem corpo, como que ele vai pecar contra a gula? O pecado do demônio então consiste no quê? O pecado do demônio consiste no orgulho, num sentimento de importância tal, que ele olhou para si, ele disse: eu sou um ser iluminado, eu sou um ser perfeito, eu quero o trono de Deus. Vê como que se parece o pecado que precipitou o diabo no inferno com o pecado da mulher. Ele queria ser Deus, ele queria ocupar o trono de Deus, e ele tentou a mulher a fazer a mesma coisa. Ele disse para a mulher: Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. Veja, a fonte de toda a maldição que atinge a nossa vida está aí: um orgulho, um sentimento de importância. E nós nos esquecemos daquilo que o Evangelho de ontem nos diz. Vocês não precisam ficar muito preocupados. Meu Deus, o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Aonde eu vou viver? Percebe que todas essas perguntas são muito centradas em mim. Aonde eu vou comer, aonde eu vou vestir, aonde eu vou viver, como se eu fosse o umbigo do universo. E a palavra diz: Deus sabe de tudo isso que vocês precisam. Não tenham medo de não ser importante. Não tenham medo de serem insignificantes, porque vocês valem muito mais do que muitos pardais, vocês valem muito mais do que os lírios dos campos. Nós não precisamos colher as frutas proibidas do paraíso para nos fazermos importantes. Veja, o Pai nos deu todo o paraíso. Por que que nós ficamos mendigando da fruta proibida, quando temos todo o paraíso? E é essa a fonte da maldição na nossa vida. Quando a gente quer ser muito importante, a gente começa a mendigar o carinho, o amor dos outros.
daí eu não me sinto importante para o meu esposo, eu vou lá, como disse o padre Roger, em uma das pregações dele no acampamento, vou coar café na cirola do marido. Ele não falou isso aqui? Porque eu não sou importante para ele, eu preciso fazer uma simpatia para segurar ele. Ou senão eu fico cismado. Porque lá no lugar onde eu trabalho, eu acho que eu estou com o olho gordo, quebrante, porque tem muita gente que tem inveja de mim naquele lugar. Aonde que está o centro? Eu sou importante, por isso que tem inveja de mim. Porque eu, Padre Fábio, eu não tenho inveja de gente que não é importante, você tem? Então quando a gente fala assim, lá no meu trabalho tem muita gente com inveja de mim, porque o centro é quem? Sou eu. Eu sou importante, por isso tem inveja de mim. Eu sou tão importante que eu não posso viver sem a presença daquele parente que viveu, quer dizer, que morreu. Então por isso eu preciso ir lá no centro espírita para receber uma cartinha, para ouvir a voz da pessoa, porque a minha vida, ela deixa de ter importância, viver para mim deixa de ser importante, se aquela pessoa não estiver aqui. E além dessas questões de doutrinas, de filosofias orientais e afros, a gente atrai maldição também em outros pecados, dizia o padre na homilia de ontem, quando, por exemplo, porque eu não me sinto importante para o meu marido ou para a minha esposa, às vezes a gente encontra uma pessoa lá, do lado de fora, no emprego, no trabalho, poxa, a pessoa faz a gente se sentir importante, porque ela é carinhosa com a gente, ela respeita a gente. E você olha para o seu marido, aquele jumento, aquele cavalo, aquele homem que não sabe te tratar. De repente aquela pessoa, você chega no trabalho, ela fala, nossa, como você está bonita hoje. Parece que a pessoa te dá valor. Quem está no centro? Quando entra o adultério, entra por quê? Porque eu me senti importante. Mas aí, gente, a gente percebe, depois que a gente toma a fruta e come, que ser importante não faz a gente feliz. E é por causa disso, talvez, que muitos de vocês vieram aqui. Porque, assim, no afoito de se sentir importante, vocês viram que vocês lutaram. Vocês não, eu também me incluo. Eu digo, nós lutamos, nós pelejamos, nós fazemos todo o sacrifício para nos sentirmos importantes, e no fim da história, a gente sente aquele vazio. A gente sente como se não valesse a pena existir. A vida deixa de ter importância para a gente. E a gente chega aqui no acampamento, a gente escuta os padres pregando, Rogerinha, tantos outros que vêm aqui para poder falar, o Ironi, e a gente está muito atento e a gente sabe do que a gente fez de errado. Talvez a gente nem tenha participado dessas filosofias orientais, a gente nem tenha comungado de algum terreiro de macumba, de alguma sessão espírita, mas a gente sente que tem alguma coisa de errado aqui dentro. A gente sente que a gente está como que amaldiçoado. Pois bem, é aqui que eu quero dar continuação àquilo que falávamos ontem. Padre, como então remediar isso? Como que então a gente conserta este sentimento? Como então eu vou passar a viver uma vida que vale a pena ser vivida, porque a vida começa a ser importante para mim? Pois bem, foi por isso que, inspirado pela nossa equipe de eventos, eles me deram essa passagem
da carta de São Paulo aos Filipenses. Graças a Deus a Canção Nova é uma empresa, sabe? Mas aqui a empresa, ela é diferente. Existe na Canção Nova um departamento que reza para escutar de Deus os temas que serão pregados aqui. Existe gente, o trabalho delas é isso, gente. Olha que beleza. Antes de você vir, alguém rezou para escutar de Deus o que precisava ser dito aqui em cima. Quando me passaram essa leitura de São Paulo aos Filipenses, eu fui me lembrar do que foi na vida de São Paulo essa comunidade de Filipos. Você se lembra, ali nos Atos dos Apóstolos, está descrito para nós como que São Paulo chegou a essa cidade de Filipos. Ele estava na Galácia, na Ásia Menor. Ali ele tinha fundado muitas comunidades cristãs, mas num dia, dormindo, ele teve um sonho de um macedônio que chamava ele e dizia: Paulo, venha nos ajudar. E ele entendeu aquilo como um aviso de Deus, e no outro dia, quando ele se levantou, a comunidade confirmou: é isso mesmo, Deus quer que nós sigamos para a Macedônia. Então eles partiram, foram, São Paulo e mais 2. E Filipos então foi a primeira cidade que São Paulo chegou, ali em território europeu. Filipos era uma cidade grande. Ela foi conquistada pelo pai de Alexandre, Filipe II, e por isso ela recebeu o nome de Filipos. E ela era uma cidade grega. E a partir de então, como ela tinha sido conquistada pelo Império Romano, e era mesmo uma grande cidade, uma cidade muito grande, muito elitizada, pela estrutura que tinha, o rei colocou então, naquela cidade, honras de cidade do Império Romano. Tal como era Roma na Itália, Filipos ali na Macedônia, era como que uma pequena Roma. O distrito do Império Romano no território europeu. Era, portanto, uma cidade de gente chique. Eu, por exemplo, eu vim de uma cidade chique. Conhece Itaúna? Itaúna é uma cidade top, meu irmão. Itaúna é uma cidade, ó. De qual cidade você veio? Qual? A tua cidade é top. É uma cidade boa, bonita. Então Filipos era mais ou menos igual à tua cidade. Pense numa cidade bonita. Pense numa cidade chique. Era Filipos, uma cidade grande, uma cidade de gente estilizada. Lá não morava gente da roça. Não tinha um Zé Ninguém que morava lá. Quem morava em Filipos era cidadão romano. E diz o Ato dos Apóstolos que quando São Paulo chegou naquela cidade, ele começou a evangelização como era de costume dele. Ele ia às sinagogas para ali pregar para os judeus. E como na cidade não houvesse sinal de ter alguma sinagoga, ele foi para a beira de um rio, aonde ele julgava ter oração. Porque quando existia a falta de um ambiente de oração, os judeus se reuniam ali, na beira das fontes, nos lugares altos, debaixo dos carvalhos. E a palavra diz que São Paulo chegou ali, e ele começou a pregar, e a primeira pessoa que ele converteu era uma mulher de nome Lídia. Repita, compadre, Lídia. Esse nome é importante, vamos dizer de novo? Lídia. Quem era essa mulher? Ah, gente, Lídia era uma granfina que tinha lá em Filipos. Diz que a mulher, ela era vendedora de púrpura. Sabe o que era púrpura? Lembra o César romano, que tinha aquelas armaduras de metal, e ele tinha uma capa vermelha? Aquela capa vermelha dele era feita de púrpura.
Flávio Joséfo, um historiador da época de Cristo, ele narra que depois de 200 anos enterrado, um imperador enterrado com um manto de púrpura, os ossos dele já se tinham, os restos mortais, já sobrava apenas os ossos, mas depois de 200 anos o tecido ainda era intacto como se fosse novo. Você já pensou que tecido bom era esse? A gente hoje vai ali no shopping, compra uma camisa, né? A gente usa a primeira vez, bota na máquina de lavar roupa, a gola fica... as mangas ficam tudo desbeiçada, a beira aqui nem se diz, né? Gente, aquela mulher vendia um tecido que depois de 200 anos enterrado, foi retirado como se fosse novo, não desbota, a traça não corrói, o tecido era coisa fina. Imagina o dinheiro que uma mulher dessa não tinha, porque quem comprava pano dela não era gente fraco, era a alta elite do Império Romano. Essa mulher era top, aonde ela chegava todo mundo parava. Lídia não repetia um vestido. A sandália dela era de couro legítimo. Ela só andava com um brincão de argola, aqueles colarzão de pedra. Chega a mulher enverga. O cabelo da Lídia era maravilhoso, era sedoso. Se fosse no dia de hoje, pelo menos de 2 em 2 meses, provavelmente ela faria sim uma escova agressiva.